Este é o vídeo de número 74 sobre o estudo bíblico e o número 12 sobre o livro de Revelação. Neste vídeo eu explicarei sobre qual o tempo de Deus. No livro de Revelação, Deus vai nos revelar que para Ele tudo tem o momento certo, porque Deus sabe exatamente qual o momento certo de acontecer. Um ponto importante, antes de falar sobre o tema, de explicar sobre o tema, eu quero falar sobre como entender o livro de Revelação. No livro de Revelação, nós estamos acompanhando uma leitura no livro de Deus. Por isso, a leitura que João está fazendo, acompanhando, é por cena. Ele vive a cena, ele visualiza a cena. Exatamente como nós visualizamos a cena em um sonho. Ou então quando nós lemos na Bíblia uma parábola de Jesus que também é contado por parábolas. É a mesma coisa. Então nós precisamos entender que no livro de Deus a leitura é visualizando a cena. E agora eu vou falar sobre o tempo de Deus. Por que nós devemos ter paciência e esperar, porque Deus sabe o momento certo. Está no livro de Revelação, capítulo 6, versículo do 9 ao 11. Eu vou ler o texto e depois explicar como nós devemos entender essa revelação de Deus. Sempre entendendo que Deus revela, Deus abriu o seu livro. Tudo que ali está é o que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. Abertura do quinto selo, oração dos mártires. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho do que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhe dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Na leitura do livro de Deus, nós podemos ver que para Deus tudo tem um momento exato. E Deus sabe por que às vezes Ele não atende o nosso pedido exatamente no momento em que nós pedimos. Mas aqui existe outra revelação importante. A oração está no altar. Por que aparece na Bíblia embaixo do altar? Ele não está executando naquele momento aquela oração, não está atendendo. Então está ali aguardando o momento para ser atendida. Por isso João visualiza a cena. Se nós fôssemos ler no livro humano escrito, nós ia simplesmente ler que estava no altar para ser atendido. Mas João visualiza a cena. Então ele diz, estava embaixo do altar. Não estava naquele momento para ser respondido ou executado aquele que Deus tinha projetado para os inimigos da igreja. Uma outra revelação importante que nós devemos também compreender, que está nesse texto bíblico: Deus está revelando nenhuma injustiça e nenhuma oração ficará sem ser atendida. Isso é fundamental que nós compreendamos. Ter bem claro em nossa mente. Não pedir para Deus executar naquele momento, mas pedir para Deus tomar providência sobre injustiça e atender a nossa oração. Deus revela neste sentido: nenhuma injustiça, nenhuma oração ficará sem ser atendida. É somente ter paciência e esperar. Deus sabe o momento exato.